Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Na aula de hoje nós vamos falar sobre rescisão contratual. Vamos lá? Então, primeiro vou começar com o conceito de rescisão contratual. Só para vocês entenderem rescisão contratual, quando você contrata o funcionário, você estabelece ele um contrato de trabalho. Falamos até sobre os contratos de trabalho aqui na aula de RH2, né? E aí, em algum momento, quando você faz o contrato por prazo indeterminado, pode acontecer de algum momento você precisar de finalizar esse contrato, quebrar esse contrato, tá certo? Então, acontece aí a rescisão contratual. E quando você estabelece o contrato de trabalho, você estabelece uma relação de trabalho, certo? Entre empresa e funcionário. Na rescisão de contratual, há uma finalização dessa relação. Essa relação de trabalho acaba. Bom, gente, então o objetivo da aula é, primeiro, entender o que é rescisão de contrato, acabei de fazer uma introdução, mas vou dar mais detalhes. Vou falar sobre os principais tipos de rescisão de contrato de trabalho, certo? E aí eu até coloquei aí contratos indeterminados e agora eu vou explicar por quê. Pessoal, mas é fato que existem ali alguns tipos mais comuns de rescisão de contrato de trabalho e nós vamos falar sobre esses tipos, tá certo? E também vamos falar quais são os direitos e deveres do trabalhador na rescisão de contrato. Às vezes a empresa tem que pagar alguma coisa para o trabalhador, na maioria das vezes ela tem que pagar alguma coisa, mas às vezes o trabalhador também tem deveres nessa rescisão contratual, certo? Podendo até ter que pagar alguma coisa para a empresa. Então vamos lá. Primeiro, o que é rescisão contratual? Rescisão do contrato de trabalho é o término da relação de empregado e empregador. Então, quando você estabelece um contrato de trabalho, quando você faz um contrato de trabalho, você estabelece ali uma relação com o seu patrão, com a empresa. Quando, por algum motivo, essa relação chega ao fim, então a gente chama de rescisão do contrato de trabalho, tá certo? A rescisão do contrato de trabalho, ela vai depender muito, gente, do tipo de contrato que você estabeleceu. Por que eu estou falando isso? Porque, primeiro, lembra quando a gente estudou contrato determinado e indeterminado? O artigo 443 da CLT, ele fala sobre os contratos determinados e o contrato indeterminado. Pessoal, é importante dizer, vamos só relembrar aqui, contrato determinado, você já entra na empresa sabendo qual é o dia que você vai ser mandado embora. No contrato determinado, há uma caducidade natural. O que é isso? O contrato, você já sabe que o contrato vai acabar. Então, contratei aí o Fabiano, e aí contratei o Fabiano no dia 1º de junho de 2018. Falei, Fabiano, você vai trabalhar para mim até no dia 1º de junho de 2019. Já há uma naturalidade, todo mundo da relação já sabe que aquela relação vai durar só um ano. Então, o contrato por prazo determinado já está previsto no contrato o dia que ele vai sair, o quanto que ele vai receber e tal. Agora, no contrato por prazo indeterminado, gente, não há previsão de demissão. Então, e aí é que é o complicado. Por quê? Porque não está previsto. A pessoa foi contratada para trabalhar. O resto da vida é muita coisa, né? Mas ela foi contratada para trabalhar até o resto da vida. É muita coisa, mas é isso aí. E aí pode acontecer em algum momento a empresa ter que demitir? Pode, tá certo? Então vamos lá. Tem muitas empresas demitindo nesse momento. Contrataram a pessoa para trabalhar por muitos anos, para o resto da vida. E nesse momento de pandemia, as empresas estão passando sim por um problema, crises econômicas, e aí elas se vê na obrigação
para que a empresa sobreviva, a obrigação de fazer o desligamento de alguns funcionários, né? É lógico, gente, que demitir funcionário, toda vez que eu dou alguma atividade para os alunos e falo assim, o que você faria para que a empresa tivesse sustentabilidade financeira nesse momento e fiz essa atividade com vocês, muita gente falou, ia demitir. Lembrando que as empresas vão ter que retomar, quando você manda embora, primeiro que você aumenta o seu custo ali, inicialmente, porque você tem ali algumas verbas rescisórias para pagar. E segundo que demitir funcionário é sinal que a empresa, nessa situação, ela está regredindo economicamente. Ela não está ganhando, mas para ela ganhar, ela precisa de pessoas ali. Então, demitir nem sempre é a alternativa correta. Mas muitas vezes não há outra alternativa que não seja demitir, tá certo? Em outras situações também, né, gente? A relação de contrato ela pode acabar ou por parte do empregado ou por parte do empregador. Que a gente está falando aqui só quando a empresa demite. Mas a iniciativa, ou seja, desse término de relacionamento entre empresa e empregado, pode ser ou por parte do empregador, quando é ele que manda embora ou porque está com crise financeira, ou manda embora porque o trabalhador não está produzindo, ou manda embora porque o trabalhador cometeu algo grave, né? Agora, também pode ser por iniciativa do empregado. O empregado ganha na loteria, o empregado consegue um emprego para ganhar mais, o empregado vai abrir sua própria empresa, vai embora do país. Então, a iniciativa dessa rescisão, ela pode ser por parte do empregado ou do empregador. E a depender do motivo, gente, o empregado vai receber tudo ou ele deixa de receber algumas coisas. A depender da situação que essa rescisão acontece, o empregador vai ter que pagar tudo ou pode ser que ele deixe de pagar algumas coisas. Então, tudo depende do motivo da rescisão contratual e de quem tomou essa iniciativa. Nós vamos ver agora os motivos mais importantes. Então, vamos lá. Olha só. A rescisão contratual por prazo indeterminado. A rescisão contratual, porque nós não vamos estudar prazo determinado? Não, porque o prazo determinado já está previsto lá no contrato o quanto é que a pessoa vai receber, né? Agora, por prazo indeterminado, pessoal, nós temos aí, por iniciativa do empregado. Quando é que o empregado, ele acaba pedindo demissão? Não. Quando a relação de contrato, ela acaba, termina, e partiu do empregado que a iniciativa de terminar essa relação de trabalho, há 3 formas. Então, há 3 formas de rescisão do contrato de trabalho mais importantes, né? Há 3 formas mais importantes que acabam finalizando o contrato de trabalho. E a iniciativa é do empregado, são essas. Primeiro, pedido de demissão. Pedido de demissão é quando, o próprio nome já diz, né? Quando o trabalhador vai lá e pede para ser mandado embora. Ser mandado embora não, ele pede demissão, ou seja, ele não quer mais trabalhar naquela empresa. Então, ele quer acabar com a relação de trabalho por algum motivo. Isso acontece, gente, geralmente quando a pessoa consegue um emprego melhor, ou quando ela vai abrir sua própria empresa, ou quando ela ganha na loteria. Eu, se eu ganhar na loteria, eu peço demissão? Eu peço. Eu vou abrir, vou fazer minhas coisas próprias. Adoro trabalhar no Senai, mas, né, numa situação de que eu ganhei, sei lá, 30 milhões, eu vou sair. Eu gosto de pensar nessa possibilidade de ganhar na loteria. Agora, por algum motivo o trabalhador pede demissão, ou porque, gente, às vezes o trabalhador pede demissão porque
tá trabalhando muito longe da casa dele, está muito estressado, vou pedir demissão. Então pode acontecer por N motivos. Só que quando ele pede demissão, ele deixa de ter direito de alguns valores que ele iria receber se não tivesse pedido demissão. Agora nós vamos ver que valores são esses e que direitos e deveres são esses. O fato é, pedir demissão é quando a iniciativa da rescisão contratual parte do empregado, tá certo? E ele assume todo o ônus de iniciar esse término de relacionamento com a empresa. Aposentadoria. Gente, aposentadoria é quando o trabalhador ele atinge a idade mínima, ele atinge o tempo de contribuição para aposentar. Com a reforma da Previdência, mulheres é 65 e homens 70, né? Regra geral. Mas também tem o tempo de contribuição, que se não me engano, vou confirmar, confirme aí depois na internet e deixe aí nos comentários, se não me engano é de 30 anos de contribuição. Então você tem que ter ali, é lógico, gente, que é há 30 anos em média, tá? Porque existem várias regras lá sobre o tempo de contribuição. Mas fato é, você tem que ter 70 anos e tem que ter contribuído para a Previdência 30 anos para você conseguir aposentar, tá certo? E aí, quando a pessoa aposenta, em muitos casos ela continua trabalhando. Mas se a pessoa aposentar, porque ela pode, gente, uma pessoa pode aposentar e continuar trabalhando? Pode. Agora, o natural é que ela aposente de fato, vá descansar, certo? E aí, nesse caso, há o término da relação de trabalho, a pessoa não vai trabalhar mais, ali terminou a relação de trabalho. E o que é dispensa indireta? Gente, dispensa indireta é quando o empregado ele não quer trabalhar mais na empresa, mas ele não quer trabalhar porque essa empresa não está cumprindo com a legislação trabalhista. Exemplo, ele está fazendo hora extra, a empresa não paga hora extra, ele está trabalhando mais do que 8 horas por dia, a empresa não paga as férias, a empresa não paga horas noturnas, a empresa não dá o vale transporte, a empresa atrasa o pagamento, gente. Lembrando do que eu falei isso lá, quando eu falei sobre os tipos de salário, a empresa tem que pagar o funcionário até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, quem trabalhou no mês de maio tem que receber o mês de maio até o 5º dia útil do mês de junho. Aí a empresa não está pagando funcionário em dias. Nesses casos, o trabalhador pode procurar o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e dar entrada num pedido de dispensa indireta, onde ele não quer trabalhar porque a empresa não está cumprindo com todas as suas obrigações. E aí, neste caso, vai acontecer a rescisão contratual, mas o trabalhador ganha todos os seus direitos, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas e se eu quiser sair da empresa porque a empresa não está cumprindo com a legislação trabalhista, mas eu não vou pedir demissão porque eu tenho medo de perder lá os meus direitos. Então, dá entrada no processo de dispensa indireta, porque dessa forma, o trabalhador sai da empresa e terá todos os seus direitos garantidos. Então, esses são os 3 tipos que eu queria destacar aqui como sendo os mais importantes de tipos de rescisão contratual quando a iniciativa é do empregado. Agora, vamos lá para baixo, quando a iniciativa é por conta do empregador, ou seja, o empregador quer mandar embora. Ele tem 2 jeitos, gente. A demissão, ela pode ser com justa causa e sem justa causa. Com justa causa é quando o empregador, o patrão, manda embora por um motivo justo. Mas que motivos são esses, gente? Porque o conceito de justiça, ele é muito
muitas vezes ele é muito subjetivo, não é? Às vezes o patrão acharia justo te mandar embora porque você deixou de fazer uma venda. Mas o que a lei considera justo, o que a lei considera que o patrão pode mandar embora por justa causa, está lá no artigo 482 da CLT. O artigo 482 traz lá os motivos que a lei considera justa e que a lei permite com que o trabalhador, com que o patrão te mande embora por mande embora por justa causa. Então, a lei traz lá os motivos que ela considera justo. Que motivos são esses? Eu não vou trazer aqui, mas eu quero bater um papo sobre esse artigo 482. Vamos lá. O artigo 482 diz que, por exemplo, trabalhar com desleixo é motivo de mandar embora por justa causa. E o que seria trabalhar com desleixo? É trabalhar com preguiça, não fazer as coisas corretamente, não chegar no horário todos os dias. Então, isso é trabalhar com desleixo. Uma vez que isso pode ser comprovado através de gravações e tal. Gente, se isso for considerado grave, se isso for considerado que se esse desleixo a empresa conseguir comprovar, ela pode mandar embora sim, tá certo? Outro motivo que o artigo 482 traz é o fato do trabalhador ir comparecer ao trabalho embriagado ou sob efeito de alguma substância química ilícita ou lícita também. Porque, por exemplo, se ele for trabalhar, o álcool é lícito, é uma droga lícita, mas se o empregado aparecer lá trabalhar embriagado, sim, ele pode ser mandado embora por justa causa. Se ele for trabalhar, até porque, né, gente, chega lá bêbado, pode fazer, ter um comportamento, pode ter não, né, quase 100% de chance que vai ter um comportamento inadequado lá na empresa. E pensa o cliente chegar para ser atendido por uma pessoa que está embriagada. Isso vai acabar prejudicando a imagem da empresa junto aos seus clientes. Isso é grave. Olha só, falar mal da empresa, difamar a empresa, também é uma causa grave. Nós já tivemos alguns casos judiciais em que o trabalhador foi lá e falou mal da empresa nas redes sociais e foi mandado embora. Sim, gente. Uai, mas isso é como um crime contra a liberdade de expressão? Pera aí. Se você está fazendo análises técnicas, você tem esse direito de fazer. Agora, qual é que forma essa informação está sendo divulgada? Quais são os termos que você está utilizando para criticar a empresa? Por que essa crítica, você como funcionário, não a fez internamente, que é o local apropriado? Já que você faz parte da empresa, gente, você tem que lutar para essa empresa crescer. Então não justifica você ir lá nas redes sociais e ficar falando mal da empresa. Fale para os seus gestores, proponha para os seus gestores uma melhoria, não ficar falando mal da empresa lá nas redes sociais. Porque se caracterizar que é uma difamação, que você está tentando prejudicar a marca da empresa, você pode sim ser mandado embora por justa causa, tá certo? Vale lembrar que uma coisa é criticar a empresa, e isso qualquer pessoa pode fazer. Agora, a depender do nível dessa crítica, dos termos utilizados dessa crítica,
ou você está divulgando, por exemplo, algo internamente no meio externo, apenas com o objetivo de prejudicar a marca, aí neste caso pode ser mandado embora por justa causa. Outra coisa é agredir verbalmente e agredir fisicamente os colegas de trabalho, o trabalhador, esse trabalhador que comete essa atitude, ele pode sim ser mandado embora por justa causa. Então, gente, todos esses motivos que eu estou listando para vocês estão relacionados a comportamentos que o trabalhador não pode ter, porque são considerados motivos graves. E aqui eu faço um paralelo. Existe uma linha. Às vezes o trabalhador pode errar por ter um procedimento? Pode. Ele pode ser mandado embora por conta disso, por justa causa? Não pode. Agora, existe uma linha do bom senso, uma linha daquilo que é aceitável e inaceitável. O artigo 482 traz aquilo que é inaceitável. Gente, causar prejuízo proposital, prejuízo financeiro, roubar a empresa. Então, essas ilicitudes, se cometidas, elas podem ser mandadas, o patrão pode mandar o empregado embora por justa causa. Então, eu listei aqui alguns motivos que o artigo 482 da CLT traz. Eu sugiro que você faça uma pesquisa para verificar se tem algum motivo que eu não citei aqui, porque eu citei os mais graves, tá certo? E eu quero aqui fazer um paralelo. Ser mandado embora por justa causa é muito feio. Isso acaba ficando registrado no seu histórico profissional, certo? Então, tenha um bom comportamento na empresa. Tente fazer tudo corretamente, porque daí quando você errar, com certeza não vai ser algo grave, tá certo? E você que é jovem, nós somos jovens, que eu também sou jovem, vocês sabem que eu sou velho, mas eu sou jovem sim. Nós temos que ter um nível de responsabilidade elevado com o nosso trabalho. Então, gente, vá trabalhar todos os dias, chegue no horário, não fica faltando sempre. Lembrando que faltas injustificadas, se você falta mais de 30 dias no ano de faltas injustificadas, você também pode ser mandado embora, tá certo? E tudo isso queima muito o nosso filme no mercado de trabalho, tá bom? Então é importante você não cometer esses delitos. Não sei se eu posso chamar de delito, eu acho que juridicamente incorreto. Esses atos que a lei considera ilícitos no ambiente de trabalho, tá bom? Então esses são os motivos, gente, que o trabalhador, o empregador pode te mandar embora por justa causa. Certo? Agora, você cometeu algum equívoco, ou a empresa está com dificuldade financeira, o patrão, ou você não bateu a meta de vendas, o patrão, esses são motivos justos? A lei não considera justo para fins de demissão. Então, mas o empregador, ele pode te mandar embora a qualquer momento. Pode, mas aí ele tem que te mandar embora sem justa causa. Se você for mandar embora com justa causa, você não perde todos os seus direitos. Ou, com justa causa, você perde muitos dos seus direitos, mas não todos. Mas você perde muitos dos seus direitos. Agora, dispensa sem justa causa, você não perde nada, você ganha todos os seus direitos. Então, gente, só para fazer um resumo aqui. Pedido de demissão, você perde muitos direitos. Aposentadoria, você não perde muitos direitos. Dispensa indireta, você não perde direito nenhum, recebe tudo. Dispensa com justa causa, você perde quase todos os direitos. E dispensa sem justa causa, você recebe tudo, não perde nada. Tá bom? Agora vamos dizer que direitos e deveres são esses. Vai aparecer aí na tela para você uma tabelinha. Que é uma tabela que consta os direitos e deveres do trabalhador.
Só explicar como é que está essa tabela. Aqui nós temos os tipos de rescisão contratual. Com justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, aposentadoria e dispensa indireta. E aqui nós temos os direitos na rescisão contratual, certo? Quais são os direitos? Primeiro aqui nós temos o aviso prévio. O que é o aviso prévio? Aviso prévio o próprio nome já diz, se a iniciativa é do empregado, algumas vezes ele tem que avisar antes. Se a iniciativa da rescisão contratual é do empregador, algumas vezes ele tem que avisar antes. Se ou o empregado ou o patrão não avisam antes, quando deveria avisar, eles vão pagar por isso. Agora, alguns casos de rescisão contratual não se aplica o aviso prévio. Então, vamos lá. Com justa causa. Vamos supor que a demissão do empregado é com justa causa, que ele cometeu algum ato que está previsto lá no artigo 482 da CLT. Nestes casos, demissão com justa causa não recebe aviso prévio, ou seja, ele cometeu algo ilícito, ele não tem direito de ser avisado previamente. Então ele vai ser avisado lá na hora. Sei lá, foi lá, brigou com outro funcionário, xingou outro funcionário. Ou foi nas vias de fato, agrediu o funcionário. Um funcionário agrediu o outro. Nesse caso, vai mandar esse funcionário embora com justa causa e ele não recebe aviso prévio. Por quê? Porque esse ato que ele cometeu dá direito da empresa não avisar previamente e também não pagar o aviso prévio. Porque, olha só, quando a demissão é sem justa causa, vou mandar o funcionário embora, mas não aviso ele um mês antes. Então, neste caso, gente, e lembrando que o aviso prévio, ele, dependendo da quantidade de anos que você tem na empresa, quanto mais tempo você tem de empresa, mais você vai ter que ser avisado dias a mais dias com antecedência. Então vamos lá, se a pessoa tem 1 ano de casa, ela tem que ser avisada que ela vai ser mandada embora 30 dias antes, se a dispensa for sem justa causa. Se a pessoa for mandada embora e ela tem 2 anos de casa, ela vai ter que ser avisada 33 dias antes. Para cada ano acrescenta 3 dias de aviso prévio. Então, olha só, se a pessoa tem 3 anos de empresa, então ela tem que ser avisada quantos dias de antecedência? O aviso prévio tem que ser de 36 dias. A empresa, gente, tem 2 alternativas. Ela tem que avisar, fala assim, daqui 36 dias você será demitido. Daqui a 33 dias você será demitido. Agora, essa demissão, e aí o trabalhador vai trabalhar nesses 36 dias e depois ele vai para a casa dele. Então ele recebe aí esse período, ele tem o direito de ser avisado com antecedência. E se a empresa não avisar, ela tem que pagar. Então lá quando ela fizer as contas, ela vai ter que entender que se ela não avisar antes, ela tem que pagar esses 30 dias, mesmo assim ela vai ter que pagar. Ele não vai trabalhar, mas a empresa vai ter que pagar, tá certo? Agora, e no pedido de demissão? Quando o empregado pede demissão, como é que fica o aviso prévio? Ele, gente, tem que avisar também 36 dias antes ou 30 dias antes. Ele tem que avisar antes. Se o empregado não avisa antes, então ele que tem que pagar para a empresa, viu? É descontado dele esse valor. Tá certo? Por quê? Porque ele tem que avisar antes. Se ele não avisa antes, ele tem que pagar. Mas vamos supor, mas descontado o quê? Ela teria que pagar outras coisas para ele, não é? Então ela desconta o aviso prévio, certo? E se o valor do aviso prévio for maior do que o que ele teria direito de receber, como é que vai descontar?
Aí o empregado, gente, em alguns casos, tem que tirar o dinheiro do bolso. A legislação diz assim, ó, se o empregado pede demissão e as verbas rescisórias dele ele não tem verba rescisória para receber e ele não cumpre o aviso prévio, o fato dele não ter cumprido o aviso prévio caracterizar prejuízo para a empresa, então a empresa pode cobrar dele sim judicialmente, vai ter que tirar do bolso dele e pagar. Então o pedido de demissão ele tem que ser pago. O aviso prévio no pedido de demissão ele tem que ser pago ou trabalhando, avisar antes e continuar trabalhando, ou você pede demissão, não fica lá na empresa mais, mas isso será descontado de você. A aposentadoria. Gente, a aposentadoria não se aplica o aviso prévio, né? Não recebe, o empregado não recebe. Por quê? Porque a aposentadoria é pelo INSS. Na hora que o INSS fala assim, ó, ponto, está aposentado, então a empresa não tem que pagar aviso prévio, porque não é nem embora a iniciativa seja do empregado, porque ele tenha direito, o momento de que a rescisão contratual vai acontecer não depende nem do empregado nem da empresa, depende da Previdência Social. E aí, neste caso, a empresa não tem que pagar aviso prévio, nem o trabalhador tem que pagar aviso prévio, não se aplica aviso prévio na aposentadoria. E na dispensa indireta, quando o trabalhador termina a relação de contrato, mas ele termina essa relação porque a empresa não estava cumprindo a legislação, neste caso, ele vai receber o aviso prévio, sabe? Ele não precisa de continuar trabalhando e esse dinheiro desse mês vai ser pago para ele. Então, está aí. Com justa causa, pedido de demissão e aposentadoria não recebe aviso prévio. Sem justa causa e dispensa indireta, recebe aviso prévio. Saldo de salário. Gente, o que é saldo de salário? São os dias trabalhados, porque às vezes você trabalhou o mês inteiro e foi mandado embora no final do mês, mas às vezes você foi mandado embora no meio do mês. Aí você vai ter ali 15 dias para receber. Esse é o saldo de salário. São os dias que você trabalhou que você ainda não recebeu. Esses dias de trabalho, gente, vai receber em qualquer situação. Porque um dia trabalhado não pago seria considerado um trabalho escravo, concorda? Você não trabalhou. Então, neste caso, até com justa causa, você bateu lá no funcionário, você não. Alguém foi lá, um funcionário foi lá e bateu no outro. Os dias de trabalho dele, ele vai receber, porque é um direito dele, tá certo? Também as férias vencidas. O que é férias vencidas? Vamos lá. Férias vencidas e férias proporcionais. Férias vencidas. Gente, vamos supor que você tenha 1 ano e meio de casa, 1 ano e 6 meses de trabalho. Então você tem, o que é férias vencidas? Férias vencidas é quando você adquiriu já o direito de férias. Você não tem 1 ano e 6 meses? Exemplo, o trabalhador tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e não tirou férias ainda. Então ele tem as férias vencidas que a gente fala ele tem 1 ano de férias completas, não é? E 6 meses de férias proporcionais. Esse 1 ano que ele tem completo, ele não perde o direito em nenhuma ocasião. É o que a gente chama de férias vencidas. São férias que ele já adquiriu o direito, ninguém tira dele mais. Está aqui, ó, em todas as situações, dispensa com justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, aposentadoria e dispensa indireta. As férias que o trabalhador já tem completo, ou seja, já trabalhou 1 ano, então já tem o direito adquirido das férias, essas férias eu chamo aqui na planilha de férias vencidas e ele não perde em nenhum momento. Agora, férias proporcionais, ou seja, o trabalhador tem lá 1 ano e 6 meses de férias, porque ele trabalhou 1 ano e 6 meses. 1 ano é direito, essas férias que ele adquiriu durante 1 ano é direito dele. Agora, você concorda que ele trabalhou mais 6 meses? Esses 6 meses, ele ainda não adquiriu o direito de tirar férias, certo? Agora, então, a gente chama de férias proporcionais, ou seja, o proporcional de 6 meses. Ele recebe em todos os casos, exceto na dispensa com justa causa.
dispensa com justa causa não recebe férias, tá bom? Só recebe as férias já adquiridas. Férias proporcionais não recebe. Então, só fazer um resumão aqui. Férias vencidas é aquelas férias que a pessoa já trabalhou um ano e já adquiriu o direito às férias. Esse direito, se ela trabalhou um ano, ninguém mais tira esse direito dela de 30 dias de descanso. Então, mesmo que ela seja mandada embora, ela vai ter direito de receber aquelas férias em dinheiro, certo? Férias proporcionais é aquela pessoa não tem o direito de férias completo, ou seja, trabalhou só 6 meses ou trabalhou só 7 meses. Esses 7 meses não dá o direito de férias completas. Essas férias proporcionais a pessoa só vai receber no caso de demissão sem justa causa, pedido de demissão, aposentadoria e dispensa indireta. Com justa causa, se ela for mandada embora com justa causa, a pessoa não recebe férias proporcionais. 13º, para quem não sabe, no mês de dezembro, o trabalhador ele ganha não só o salário dele do mês de dezembro, mas ele também ganha o 13º, ou seja, é um salário a mais no mês do 13º, no mês de dezembro. Ele ganha um salário a mais. De quanto é esse salário? Gente, é a média do ano. Então pega e faz a média lá do quanto que ele ganhou no ano e paga ele lá no final do ano esse valor a mais, tá bom? O 13º, em todas as ocasiões você recebe, exceto se você for mandado embora com justa causa. Você não recebe o 13º, certo? O que é o FGTS? Presta atenção aqui, que muita gente confunde FGTS com INSS. INSS nós calculamos lá, o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é descontado lá do seu salário, que é descontado do salário de funcionário todo mês. Gente, FGTS não é descontado do funcionário. FGTS é um valor que é depositado, que a empresa deposita numa conta para o empregado, e essa conta atualmente ela é gerida, ela fica na Caixa Econômica Federal. E de quanto é o FGTS? É de 8% do salário bruto. Então, exemplo, o trabalhador ganha lá R$2.000. 8%, salário bruto. O salário bruto do trabalhador é R$2.000. Ele vai ganhar quanto vai ser depositado quanto lá na conta de FGTS desse trabalhador? 8% de 2.000 dá 160. R$160 é o que será depositado lá na conta do trabalhador. Agora, esse dinheiro é descontado do trabalhador? Não, sai do bolso da empresa. A empresa vai lá e deposita todo mês 8% do salário bruto lá na conta do trabalhador. Ele só recebe, aí quando ele é mandado embora, agora vamos lá, na rescisão contratual, sem justa causa, na aposentadoria e na dispensa indireta, ele vai lá e tem direito de receber esse FGTS, ele vai lá e pega esse FGTS. Na demissão e na demissão com justa causa e no pedido de demissão, o trabalhador não pega esse dinheiro, ele fica lá depositado, mas ele não consegue pegar esse dinheiro lá na Caixa Econômica, certo? Então vamos lá. Com justa causa e pedido de demissão, esse dinheiro fica depositado, fica guardado lá. E nunca mais pega? Nunca mais. Só na aposentadoria ou se o trabalhador ficar 3 anos sem assinar carteira, 3 anos desempregado. Aí nesses casos aí pega o dinheiro que está lá, certo? Senão não pega, fica lá. Agora, na demissão, na rescisão contratual, sem justa causa, aposentadoria e dispensa direta, pega lá o FGTS, tá bom? Então é isso. Agora vamos para a multa do FGTS, que é uma outra coisa. Porque você tem lá, vamos supor que o trabalhador tem lá 10.000 no FGTS. Se ele é mandado embora sem justa causa ou dispensa indireta, ele pega, além do que está depositado lá, a empresa é obrigada a ainda pagar mais 40% do que está lá. Então vamos supor que um trabalhador tenha lá FGTS de R$10.000 e ele for mandado embora sem justa causa.
ele vai receber os 10 mil reais que ele tem direito, mais 40% de 10 mil. 10 mil vezes 40% dá 4 mil reais. Então, ele vai receber, no total, ele vai receber 10 mil reais do FGTS, que é o que está lá depositado, mais a multa do FGTS, que nesse caso é de 4 mil reais. Quem faz esse cálculo é a empresa? Não, né, gente? É a Caixa Econômica e é o próprio sistema do FGTS. Então, por isso que eu não estou aqui, nós não vamos fazer cálculo. Eu só quero que você entenda que o FGTS, no caso de sem justa causa e na dispensa indireta, além do trabalhador receber o FGTS, ele recebe a multa de FGTS. Então, esses são os principais direitos que o trabalhador tem direito no pedido de demissão, tá certo? Então, pessoal, olha só, resumão. Rescisão contratual é o término da relação de trabalho, tá certo? Na rescisão contratual, o trabalhador, por iniciativa do trabalhador, nós temos 3 tipos: pedido de demissão, que é quando ele pede demissão; aposentadoria, que é quando o trabalhador vai ao INSS e pede para aposentar, e aí acontece a rescisão do contrato de trabalho; e dispensa indireta, que é quando o trabalhador não quer trabalhar na empresa porque a empresa está descumprindo a legislação trabalhista. Nós temos, por parte do empregador, do patrão, a dispensa com justa causa e sem justa causa. Com justa causa é quando o trabalhador comete algum erro grave que está listado lá no artigo 482 da CLT. E dispensa sem justa causa é quando a empresa quer mandar embora, mas por algum motivo que não esteja lá no artigo 482 da CLT, tá certo? E aí, a depender do tipo de rescisão contratual, o trabalhador vai ganhar todos os direitos ou ele perde alguns direitos. Com justa causa, ele perde quase todos os direitos, certo? Sem justa causa e dispensa indireta, ele ganha tudo. E aí na aposentadoria e na aposentadoria e no pedido de demissão, ele perde alguns direitos. No caso do pedido de demissão, ele perde o aviso prévio e ele também perde o FGTS e a multa, e a aposentadoria, ele perde o aviso prévio e a multa de FGTS. Tá bom? Resumão. Gente, para gravar essas informações, só ouvindo, não resolve não. Então, eu sugiro que você anote os slides, copie essas informações, volte o vídeo, anote, para que você consiga assimilar isso, porque é muita informação, é muitos detalhezinhos, né? É importante, você tem essa planilha para consultar, então copie ela no seu caderno, copie os slides, que isso pode te ajudar a gravar essas informações. E corre lá na aba avaliações e faça a nossa atividade de rescisão contratual, tá bom? Muito obrigado, fui!